Nós vamos conversar aqui no Band News São Paulo com o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli. Bom dia, secretário. Bom dia, Sheila. Bom dia, Luiz. É um prazer falar com vocês aqui sobre a retomada consciente em São Paulo. Secretário, vamos começar falando sobre essa resposta para os prefeitos do ABC, né, que se mostraram muito insatisfeitos com o Plano São Paulo e acho que faltam ainda muitos esclarecimentos. Há uma confusão estabelecida entre muitos dos nossos ouvintes que escrevem para cá, não entenderam exatamente. É importante que a gente faça esclarecimentos e trate das diferenças que há de município para município. Começando, queria ouvi-lo sobre essa resposta para o pessoal do ABC de São Bernardo especificamente. Muito bem, bom, vamos deixar muito claro, Sheila, o trabalho feito pelos prefeitos e sobretudo os do ABC foi um trabalho efetivo ao longo desse período de pandemia, foram mais de 60 dias trabalhando em um modelo de isolamento muito impactante e que conseguiu produzir resultados importantes aqui em São Paulo. Mas aqui a técnica, a ciência e a saúde é quem define as fases que os municípios se encontram. Então ninguém quer ficar no município, nenhum município quer ficar na fase vermelha, todos querem avançar e nós vamos a partir disso trabalhar isso com eles. Tem duas formas de avançar. Primeiro, o município que está com os indicadores no que tange a evolução da pandemia, é fazer o isolamento social, a utilização de máscaras para que possa desacelerar o avanço da pandemia, e aquele que tem uma taxa de ocupação alta ou um número de leitos baixo por 100 mil habitantes, poder aumentar o número de leitos. É isso que nós estamos fazendo em parceria com o município de São Bernardo, que recebeu ontem à noite, na realidade, 10 novos respiradores, a região metropolitana como um todo fazendo isso. Todos nós queremos avançar. Nós colocamos aí 5 fases, Sheila. Fase vermelha, onde não é possível a flexibilização. Fase laranja, onde já é possível uma leve flexibilização, tendo em vista o risco proporcional a isso. A fase amarela, onde a flexibilização é um pouco maior, depois a fase verde e depois a fase azul, que nós chamamos de novo normal. Então, nós vamos fazendo a flexibilização de acordo com o que é possível, de maneira responsável, de maneira regrada, aqui pelo nosso Comitê de Saúde, e aqueles municípios que estão na fase vermelha que querem avançar, como os do ABC, da região metropolitana, nós vamos em conjunto criar as condições para que eles possam avançar. Secretário Ivan, que está falando aqui, Ivan Brandão, bom dia para o senhor. Ainda sobre essa questão em relação aos prefeitos, a gente conversou com muitos, né? Inclusive, temos uma série de entrevistas aqui no Band News São Paulo para saber o lado de lá, né? Como é que está a situação. Muitos deles apresentaram números melhores do que o da capital paulista, mesmo sendo inseridos nessa fase vermelha. E um dos pontos que eu abordei nessas entrevistas foi o diálogo, né? Toda vez que a gente fala de diálogo e a gente questiona tanto os prefeitos quanto os secretários, representantes do governo, falam, não, o diálogo é bom, o diálogo é constante, mas, de novo, fica parecendo que todo mundo foi pego de surpresa ao ser colocado na fase vermelha, apresentando números melhores do que o da capital paulista. A pergunta que eu faço é, não só em relação aos prefeitos do ABC, mas em todas aquelas demandas que já foram encaminhadas ao governo para que seja revisto, para que haja uma nova divisão, já há alguma resposta em relação a isso, ou por enquanto aquela região, aquele mapa que foi apresentado lá na primeira coletiva do Plano São Paulo é o que está valendo? Muito bem, Ivan. Bom, a resposta é imediata, né? Não há revisão em torno de qualquer questão sobre as faixas desses municípios, né? Toda terça-feira se fecha uma base de dados que se compara com a semana anterior. Quando nós verificamos aceleração ou desaceleração, você tem que ter uma base periódica e essa base, no caso, é semanal. Portanto, hoje nós fechamos a base e amanhã nós anunciamos. Não existe nenhuma região das 5 metropolitanas aqui de São Paulo, norte, leste, oeste, sudoeste ou ABC, que tenha uma capacidade hospitalar com uma taxa de ocupação inferior aos 80%, portanto, padrão mínimo para estarem numa faixa laranja, e também não estão melhores os indicadores do que a capital. O que eles podem ter te apresentado são indicadores somente do município querendo fazer uma comparação com a capital, mas tendo em vista que a análise é regional, porque essa é a forma que a saúde se organiza, o modelo de saúde do Estado de São Paulo, a regulação da saúde, as pessoas que estão na região vão buscar aquela rede de saúde, portanto,
todos esses municípios se encontram de acordo com o que nós já apresentamos na última quarta-feira, em uma situação com uma taxa de ocupação que nos preocupa, superior a 80%, portanto, existe a necessidade de mais leitos para que ele possa avançar de fase. Registro aqui, nenhum prefeito e nenhuma cidade quer ficar na fase vermelha. Nós também não queremos, só que nós só vamos fazer a retomada com responsabilidade e de forma consciente. Portanto, o remédio para a questão da região metropolitana de São Paulo é aumento do número de leitos, e é isso que nós estamos fazendo nesse momento em conjunto com os prefeitos. Quando a gente fala que os nossos ouvintes ficaram um pouco confusos com o Plano São Paulo, é porque, a depender de como se explica, né? A gente fala assim, a partir de junho vamos discutir a flexibilização. Aí tem gente que já entende discutir a flexibilização com podemos flexibilizar e reabrir comércios, enfim, né? Tem ouvinte mandando pergunta segunda-feira, eu posso abrir hoje meu salão? Exatamente. Era mais ou menos dúvidas isso. Muito frequentes. Agora, secretário, quando a gente observa a realidade na capital paulista, né? Eu quero falar sobre a capital paulista, que é o epicentro da doença, aqui concentra o maior número de casos no estado de São Paulo, e que é onde a gente vê um movimento grande e crescente das pessoas retomando a sua vida, retomando as atividades, seja no movimento que a gente observa nos ônibus, no transporte público, de carro, enfim, e no próprio comércio funcionando muitas vezes a meia porta, funcionando de algum jeito, dá um jeitinho e volta a funcionar, com horário marcado, enfim. A realidade meio que se impõe ou se impôs, e ela se sobrepõe a esse plano de ação, de modo que a realidade já não conversa mais com esse plano de ação. Há alguma conversa específica com o prefeito Bruno Covas para que o plano passe a conversar mais com a realidade, com o que a gente está vivendo hoje na capital paulista? Bom, sem dúvida, nós estamos iniciando um processo de retomada e por isso que nós fizemos com cautela, né? Imagine só se fosse uma abertura total e imediata, o que iria causar. Nós estamos aí com estabilidade, comparando os últimos 15 dias de maio com os 15 dias primeiros do mês de maio, então a gente pode verificar uma desaceleração no número de óbitos, uma estabilidade no número de casos, né, no crescimento, e uma estabilidade também nas internações. Portanto, a hora que você olha a capital de São Paulo, o fortalecimento na capacidade hospitalar é o que permitiu isso. Aí agora, nessa fase de retomada consciente, o prefeito Bruno Covas levando com cautela, verificando todo esse comportamento da população, deixando de forma clara, junto com o governo do estado, que nós não hesitaremos em retroceder e daí fazer o endurecimento se necessário. Nós estamos diariamente analisando os dados e os impactos disso, e daí é fundamental que nós possamos ter a conscientização e a mobilização da população. Essas regras vão ficando mais claras à medida que nós começamos a implementação delas, né? O prefeito Bruno Covas anunciou a extensão até o dia 15 da quarentena. Ao longo desse processo, ele vai avançar com o diálogo, vai avançar com a exposição do plano de retomada aqui na capital, e nós vamos buscar a conscientização das pessoas. A mesma conscientização que faz hoje 97% da população da capital utilizar as máscaras, que pôde produzir um isolamento social importante durante esse processo. Nós vamos precisar muito diálogo e muita orientação para que a população, de modo geral, siga mobilizada e entenda o novo normal que nós vivemos hoje. É isso aí, sem dúvida. A gente está conversando com o Marco Vignoli, secretário estadual de Desenvolvimento Regional. O senhor fala da cautela do prefeito Bruno Covas, é por isso que às vezes eu enxergo um contrassenso, né? Aquelas cidades que estão em vermelho ali ao lado, né, fazendo limite com a capital paulista, há um ímpeto, ao que parece, dos prefeitos, justamente por esses protestos, muito maior em reabrir e em retomar as atividades do que na capital paulista, que está laranja, que pode flexibilizar de alguma forma, e o prefeito tem um discurso, na verdade, que vai contra esse ímpeto de vamos retomar a economia. Não estou julgando se é certo ou errado, não. Enfim, é um sentimento, né? É um retrato dele, é um recorte. Mas já falando de ações práticas, secretário, em relação aos protocolos, como é que é a estrutura das vigilâncias sanitárias municipais? O prefeito, ele comentava na coletiva em centenas de milhares de estabelecimentos que vão precisar encaminhar protocolos, esses protocolos precisam ser revisados e uma autorização da vigilância sanitária. Em quanto tempo isso pode ser feito? Tem estrutura para isso? Como que esses protocolos vão ser revistos? O senhor tem como falar sobre
como está sendo estudado isso? É só no papel? Vai ter uma ida presencial a cada um desses estabelecimentos? Quer dizer, tem estrutura para fazer isso em um tempo hábil? Quanto tempo para que todos esses protocolos lá, quando o seu Zé, dono da quitanda, entregar o protocolo dele na prefeitura da cidade dele, quanto tempo ele vai ter aquela resposta, se ele pode abrir ou não? E isso é só uma questão da Prefeitura de São Paulo ou não, secretário? Não, é do estado inteiro, né? Nós temos o que nós chamamos de planos regionais e dentro disso regramentos por região e de acordo também com a fase que ela se encontra. Por isso que é necessário a cautela e o diálogo na construção desse processo, né? Os municípios têm vigilância sanitária, também tem o seu regramento municipal no que tange aos alvarás, no formato de funcionamento com esses estabelecimentos e tem que usar, sobretudo, o diálogo, o acordo com as associações de comércio, de classe, para poder produzir aí um resultado responsável ao longo desse processo. Por isso que nós realmente identificamos alguns dias para essa implementação da retomada consciente, mas também acreditamos na capacidade dos gestores municipais e de suas equipes de produzirem esse processo de diálogo e também de orientação através das suas equipes municipais. Bom, agradeço aqui o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, conversando conosco, esclarecendo mais algumas dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Secretário, obrigada pela entrevista. Até uma próxima. Agradeço, Sheila, Ivan, todos nós aqui imbuídos com a liderança do governador João Dória em fazer uma retomada consciente, responsável e, sobretudo, que possa caminhar para o longo período ainda pela frente que nós temos com a incidência do vírus aqui no estado de São Paulo.